Que alegria encontrar você em mais um programa A Redenção. É bênção do nosso Deus, não é? Porque nos reunimos através da palavra de Deus e dos ensinamentos de Santo Afonso, nós vamos crescendo na fé. E Padre Federico, é tão bom poder entrar na casa de cada um, estar junto com cada família e poder levar aí esse conhecimento de Santo Afonso, né? Sua bênção. Abençoe, Caísa. Deus abençoe você, meu amado irmão e irmã, como disse a Caísa. Muito bom estarmos juntos com você, especialmente agora para iluminados pela palavra de Deus, aprendendo com Santo Afonso um pouco mais sobre Jesus, nosso Senhor. Então, esse programa tão especial, Redenção, traz para nós um pouco da enorme contribuição de Santo Afonso de Ligório, também no campo da espiritualidade. Ele tanto escreveu, tanto produziu, e especialmente nós estamos meditando uma obra chamada A Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. E para hoje, em especial, a partir desta obra de Santo Afonso, nós temos o seguinte tema: Jesus é coroado de espinhos. Jesus viveu diversas situações no caminho para o Calvário, na sua crucificação. E aí, Padre, Santo Afonso nos chama e nos conduz através dessa obra, A Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, a perceber que tudo que Jesus viveu tem um ensinamento para nós. A gente vem falando isso há vários programas, não é, Padre? Santo Afonso ele vai trazendo cada cena da paixão, né, e nos ajudando a compreender a riqueza da entrega do Senhor para conosco, né, para nos salvar. Os detalhes que nós acompanhamos com a leitura da Sagrada Escritura são ainda mais aprofundados a partir da espiritualidade deste santo doutor da Igreja. E nós vamos então juntos aprender mais um pouco no programa de hoje sobre essa grande expressão do amor de Deus por cada um de nós. Que o Espírito Santo nos conduza ao Padre, a mim, a você que está na sua casa, onde você estiver com a sua família ou sozinho, que sejamos conduzidos pela graça e pelo amor do Espírito Santo de Deus. E ungidos pela força e pela graça do Espírito Santo, em oração, nós vamos então abrir a nossa Bíblia lá no Evangelho de São Marcos, no capítulo 15, versículos de 16 a 20. Marcos 15, 16 a 20. A palavra de Deus diz assim, ó: Os soldados levaram Jesus para dentro do pátio do pretório e chamaram toda a guarnição. Vestiram Jesus com um manto de púrpura e puseram nele uma coroa trançada de espinhos. E começaram a saudá-lo. Salve, Rei dos Judeus! Batiam na sua cabeça com um caniço, cuspiram nele e, dobrando os joelhos, se prostravam diante dele. Depois de zombarem dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e o vestiram com suas próprias vestes. Então levaram-no para fora a fim de crucificá-lo. Padre Federico, essa é uma cena muito impactante, assim, que nos deixa, vamos dizer assim, pensando como que eles puderam fazer isso com Jesus. Que ponto chegaram? O escarnecer do Senhor, que é um inocente. E esse texto que apresenta essa condução dos soldados romanos que o levam até o pretório, até ali a chamada quartel, palácio do governador do Império Romano,
e ali eles humilham Jesus ao extremo. O texto é muito claro nos detalhes, né? Chamam a guarnição toda, vestem Jesus com um manto de púrpura, colocam sobre a sua cabeça uma coroa, mas não uma coroa de ouro, querem zombar dele. Ele é o nosso rei, mas uma coroa de espinhos pontiagudos. Como se não bastasse, traz o texto, que eles ainda batem na cabeça de nosso Senhor com um caniço, para causar ainda mais dor. Eles se ajoelham diante dele, uma zombaria extrema, cospem no Senhor, enfim. Nós vemos esta cena que mostra a profunda dor enfrentada por Jesus nosso Senhor. O que ele foi capaz de fazer para manifestar o seu amor para com você, para comigo, para conosco. Uma das cenas que nós acompanhamos hoje, um dos trechos da paixão que são aqui evidenciados, é o Cristo que é coroado de espinhos, muito deboche, e eles se ajoelham diante de nosso Senhor, riem dele, e apesar de fazerem, entre aspas, ali um faz de conta, no quesito ser ele o rei, eles estão, sem saber, anunciando a verdade. Eles querem escarnecer de Jesus, você é o nosso rei, zombando, mas, na verdade, ele é o rei. Mas não um rei conforme os moldes do nosso mundo, o poder, a política, nada disso. É um rei que se faz manso e humilde. E essa cena bíblica que evidencia essa extrema violência usada para com este inocente, o servo de Deus, o inocente Jesus, ele, da sua parte, não revida. Tanto mal fizeram para ele e ele não paga o mal com o mal. Mas ele, em silêncio, ele abraça esse momento de tanta dor para também, além de mostrar o seu amor, nos ensinar. Como é que nós reagimos diante das humilhações que batem à nossa porta, que fazem para conosco? O manso e humilde de coração revela, na verdade, que a sua força está nessa entrega total, sem reservas. Ele se entrega a Deus Pai para manifestar o seu amor para com o Pai e, ao mesmo tempo, para com cada um de nós. Então, ao vermos esta cena sendo colocada diante de nós pelo próprio Evangelho, nós somos chamados a olhar também para a nossa vida, em primeiro lugar, contemplando Jesus. Ele deve ser o centro. Diante dele, colocar as nossas dores, as nossas aflições, as situações que não compreendemos que conosco acontecem, tudo nas mãos de Deus, né? Tudo por Jesus. E ele assume as nossas dores, ele assume os nossos pecados, ou seja, cada ferida de Jesus fala da misericórdia do Pai, do amor de Deus. Então, que isso não passe indiferente pela nossa vida. A gente não fique anestesiado por tanta informação e perdidos, né? A gente possa realmente contemplar Cristo, que é para nós palavra do Pai por excelência, que nos mostra que precisamos ir adiante e, obviamente, por Ele amparados, porque por Ele nós somos assumidos e redimidos. O Padre, quando a gente lê, né, a palavra de Deus como nós fizemos agora e nos deparamos com uma situação assim, esse relato de tudo que Jesus viveu, a gente muitas vezes cai nessa besteira de achar, não, mas isso aconteceu há tanto tempo, mas o nosso Deus, Ele foi, Ele é e sempre será. Então essa expressão de amor, ela não foi só para aquele tempo, essa entrega dele foi para aquele tempo, é para agora, vai ser para sempre, e a gente tem que ter essa consciência. Eu achei bonito aqui, Padre, onde Santo Afonso diz assim, ó: sim, meu Jesus, nós, com nossos consentimentos perversos, tecemos a vossa coroa de espinhos. Às vezes a gente vai sendo nessa vida conivente a tantas situações e a gente está achando que não, eu estou na minha, eu não estou fazendo nada, mas eu estou sendo conivente. E aí eu estou fazendo mal também, porque eu não estou sendo expressão de Deus, né? Um Deus que é justo, que é amor. Que nós possamos ficar atentos e vigiar, não é, Padre? Diante de tantas situações que nos acontecem e que às vezes a gente é convidado a ser luz e nós não somos. A cena dos
espinhos, né, que penetram o crânio, a cabeça de nosso Senhor, elas podem provocar e devem provocar em nós essa reação de espanto. Sim. Né, que foi possível a maldade humana chegar a tal ponto. E ainda hoje a maldade humana continua fazendo situações que nos escandalizam, mas os espinhos que penetram a cabeça de nosso Senhor hoje são, na verdade, como trouxe a Caísa, os nossos consentimentos perversos, aqueles pensamentos que vão completamente contra a caridade, o amor de Deus. Então, o que nós fazemos ainda hoje revelam a verdade, as nossas atitudes revelam aquilo que eles fizeram também. De repente, eu me afasto de Deus, não quero saber do amor dele, e isso, de certa forma, é também um jeito de continuarmos colocando, tecendo a coroa de espinhos para Jesus. Então, essa palavra fala forte, Santo Afonso, ele atualiza. Sim. Não aquela imagem da coroa apenas que foi colocada na cabeça do Senhor, mas hoje nós podemos tecer essa coroa. Maldade, violência, guerras, tanta situação que clama a Deus, que brada aos céus. O que é que nós estamos fazendo na nossa vida? Esse gesto de entrega de Jesus nos chama fortemente, profundamente à conversão, à mudança de vida. E aí o Redenção no dia a dia vem para nos ajudar a trilhar esse caminho de mudança, né, Padre? A sugestão prática para a Redenção no dia a dia dessa semana é aquilo que nós contemplamos no próprio Jesus, a humildade. Ou seja, a sugestão é, então, praticar a humildade. Nós rezamos: Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Ele foi humilde, é humilde e nos pede para alinharmos a nossa vida nessa mesma direção. Porque se sou seguidor de Jesus, não posso apenas admirá-lo, preciso praticar as virtudes do Senhor, aplicá-las em minha vida. E uma das virtudes que tanto falam para nós e ao nosso tempo é a da humildade. Jesus não ficou reclamando, murmurando com aquilo que estava acontecendo com ele. Ele foi adiante, mesmo sendo rei, verdadeiramente rei, ele sofreu a zombaria ali. Mesmo assim, ele não reagiu com maldade, com agressão, com truculência, nada disso. Como disse, repito, ele nos ensina a entregarmos o bem sempre, o mal nunca e a ninguém. Ô Padre Frederico, e quando o senhor fala, né, para a gente viver a humildade, praticar a humildade, porque às vezes a gente confunde muito, humilde é aquela pessoa que fica, aquela pessoa caladinha, humilde, aquela pessoa... Então tem diferença, humildade, explica um pouquinho sobre a humildade. A humildade não é fazer pouco de si. Eu sou um coitadinho. Não, é ter a justa medida, saber quem de fato eu sou. Quem de fato eu sou para Deus. Nem de mais, nem de menos. O equilíbrio. Quem eu sou realmente para nosso Senhor, para Deus. Então, isso não se trata, humildade não é ficar se diminuindo, me apequenando, me encurvando, não. É ter a consciência plena de quem realmente eu sou, para o que sou chamado, né? Porque isso revela a minha identidade. Então, eu vou adiante com Jesus, né? E não caio na situação extrema, nem para cima nem para baixo. Né? Nem eu de mais, nem eu de menos. Deus sempre no centro da minha vida. Isso traz o equilíbrio, a verdade da minha caminhada nesse mundo. Ô Padre, agora outra dúvida, que talvez seja a dúvida de muita gente que está em casa, rezando conosco. Talvez as pessoas estão lá, né, pensando assim, falando, né? Mas Padre Frederico, eu ficar calado igual Jesus ficou. Hoje em dia o povo é maldoso demais, Padre, só quer fazer maldade na vida da gente. Como que eu vou viver humildade com isso? Eu tenho que ser esperto, eu tenho que buscar justiça. É diferente isso, né, Padre? Diferente, né? A gente tem que ter sempre diante de nós o modelo maior que é Jesus. E se eu quero verificar como
outras pessoas vivenciaram a vida cristã no dia a dia, no seu tempo, na sua história, é muito oportuno que a gente visite, olhe, leia a vida dos santos. Isso mesmo. Nenhum santo é igual ao outro. Cada um encarna o próprio evangelho na vida, de modo a revelar quem é e a manifestar também o amor de Deus. Não fazer menos da própria vida, mas valorizá-la, porque Deus nos quer sempre seus filhos, que vivamos como filhos da luz, portanto. Amém. E no programa Redenção nós temos uma grande missão de fazer com que sim, você experimente a Deus, contando detalhes da vida de Santo Afonso, esse santo que tanto nos ensina, esse santo que com a vida ele quer aproximar as pessoas mais de Deus. E Padre, Santo Afonso, nós sempre falamos aqui, né, doutor da igreja, ele contribuiu muito para a igreja nas coisas simples, não é, Padre? Na teologia moral, na espiritualidade, enfim, na própria piedade, na devoção cristã, ou seja, ele sempre colocou os seus dons a serviço da igreja. Em tudo ele se fez servo e procurou amar a Deus e procurou levar para as pessoas esta misericórdia bendita de Deus que queria alcançar a vida de todos. Então, ele tem uma contribuição enorme. Impactou o seu tempo, combatendo doutrinas estranhas à fé, o jansenismo, por exemplo, que pregava a salvação de uns poucos, e ainda hoje ele tem a contribuir. É considerado, inclusive, o patrono dos confessores e também daqueles que estudam teologia moral. E os papas fizeram experiências com os ensinamentos de Santo Afonso, assim como nós estamos fazendo. E aí os papas falaram coisas sobre Santo Afonso, né, Padre? Sobre o que ele fez. Isso, os papas gostam de destacar a importância dos santos para a vida da igreja, para a nossa vida. E dentre os papas que recordaram Santo Afonso, nós temos conhecido nosso, o Papa Bento XVI. E este Papa recorda Santo Afonso destacando que a sua espiritualidade ela é cristocêntrica. O que isso quer dizer? Ela tem Jesus sempre no centro. Vamos ouvir um pouco mais sobre o que nos falou este Papa sobre Santo Afonso. E nós louvamos a Deus pela oportunidade que temos de rezar junto com Santo Afonso aqui no programa Redenção, não é? E você tem convidado família, amigos para acompanhar o programa. E nós temos certeza, eu, Padre, que a Redenção está sendo instrumento de Deus na vida de todos. E aí, para ficar gravado no coração, tudo que nós aprendemos no programa, a gente deixa sempre o pensamento de Santo Afonso. E hoje o pensamento diz assim, ó. A cabeça sagrada de Jesus já estava toda dolorida pelas feridas feitas, pelos espinhos, e por isso qualquer movimento lhe causava dores mortais, e toda bofetada ou pancada lhe causava um sofrimento horrendo. Ao menos tu, minha alma, reconhece-o como o Supremo Senhor de tudo, como Ele é de verdade, agradece-lhe e ama-o como o verdadeiro Rei de dor e de amor, pois é para esse fim que ele padece e sofre por ti. Uma grande expressão desse amor e esse pensamento é tudo que Santo Afonso faz, não é, Padre? Ele fala detalhes da cena e depois nos convida a rezar toda aquela cena, tudo que Jesus sofreu. E convida-nos, na verdade, a entrarmos nessa cena por meio da nossa reação. Ou seja, Deus tanto fez para nos salvar, entregou seu próprio Filho Jesus, que nessa cena é coroado por espinhos, uma dor horrenda, e diante dessa cena, qual é a sua reação? Na verdade, esse pensamento de Afonso, esse convite a colocarmos a nossa vida nesse processo, né? O seguimento de Jesus não significa apenas admirá-lo, mas esse amor que nos leva a agir. E a nossa resposta tem que ser uma resposta no sentido de praticar o que fez Jesus, as virtudes, pedir a Deus essa graça de não ficarmos indiferentes, não ficarmos distantes dele, mas no hoje da nossa história, reconhecendo esta cena tão gritante de bondade, de entrega da parte do Senhor,
sermos também generosos, amarmos a Deus e amarmos o irmão com a nossa vivência, com a nossa própria vida. E Santo Afonso sempre nos ensina que a gente não consegue nada só, né, Padre? Temos que viver a oração. Por isso é importante rezarmos, porque a oração é sempre a nossa força. O diálogo com Deus, o falar com o Senhor, traz para a nossa vida este auxílio de que tanto precisamos, especialmente nas horas mais difíceis. Então, rezemos deixando-nos ser conduzidos, guiados pela vontade de Deus. Amém. Redentor meu, fazei-me conhecer o grande bem que sois e o amor que me tivestes para assim me obrigar a vos amar. Não permita, meu Deus, que eu seja ingrato diante de tanta bondade. Chega de vos ofender, não quero mais vos abandonar. Bondade infinita, eu vos amo e outra coisa não desejo, senão amar-vos perfeitamente. Nada temo, senão ver-me afastado de vosso santo amor. Maria, minha esperança, vosso Filho vos ouve, pedi-lhe por mim e obtende-me a graça de amá-lo perfeitamente. Ô Padre Frederico, uma das formas que Santo Afonso nos convida a rezar é contemplando Jesus crucificado. E esse exercício é muito bom para nos fazer recordar tudo que Jesus sofreu por amor a cada um de nós. Santo Afonso, ele colocou os seus dons a serviço da evangelização. Inclusive, ele tem uma pintura do Cristo crucificado, todo marcado pelas chagas, ou seja, olhar para o crucificado nos ajuda a rezar. A nossa oração ela é importante e, além da leitura, além do que falamos e ouvimos de Deus, é preciso também contemplarmos neste gesto de entrega esse amor que nem sempre é amado. Isso. E a bênção de Deus, que hoje nós vamos receber pelas mãos do Padre Frederico, é algo que nos envia, é uma graça que nos envia para viver a fé no nosso dia a dia. Então, abramos o nosso coração para essa bênção, não é, Padre? Vamos lá. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a graça e o poder de Deus alcance você e sua família. E a gente espera todos no próximo programa. Até o próximo A Redenção. Isso, abraço. O Espírito Santo está sobre mim.